Bom, então, iniciando o conteúdo da aula de hoje, lembrando que na semana que vem, a partir da segunda-feira, além da aula ter esse layout de gramática, de vocabulário e de análise de conversação, nós vamos começar a pôr em prática a conversação. Tá? Então, o speaking vai começar a ser treinado a partir da segunda-feira, tá? E que a gente vai começar a fazer dinâmicas em grupo dentro desses slides mesmo. Tá? Começando então o conteúdo de hoje, gostaria de analisar com vocês 4 termos, tá? O sleep, o slippery, o wet e o dry. O sleep é o verbo escorregar em inglês. O slippery é quando você quer falar que algo está escorregadio. Wet é molhado e dry é seco. Tá? A gente vai ver frases, a gente vai ver exemplos, conversações, tá? Para deixar bem claro cada um desses 4 termos. Então, sleep é o verbo escorregar. Quando eu digo I will sleep if the floor is wet, I will sleep if the floor is wet, você entende como eu vou escorregar. I will sleep if the floor is wet. Se o chão estiver molhado. Wet é molhado e dry é seco, tá? The bathroom is wet. The bathroom is wet. Ou seja, o banheiro está molhado. The bathroom is wet. The floor is slippery because it is not dry. The floor is slippery because it is not dry. Slippery é escorregadio e dry é seco. Então, the floor is slippery because it is not dry significa o chão está escorregadio porque não está seco. Because it is not dry. Tá? Então, a gente viu individualmente o sleep, o wet e o dry e o slippery. O sleep, que é escorregar, o slippery, que é escorregadio, o dry, que é seco, e o wet, que é molhado. Tá? Se eu quero colocar uma placa de aviso, né, isso é muito comum a gente ver em shoppings, né, locais públicos, quando o chão está molhado, eu coloco essa placa, né? Caution, wet floor. Caution, wet floor. Aqui na imagem, né? Então, wet floor, chão molhado. Se fosse chão escorregadio, seria slippery floor. Mas como está wet floor, traduzimos como chão molhado. Se eu quero dizer agora sim que está molhado, está escorregadio, eu digo it is slippery. It is slippery. Se eu quero dizer está molhado, eu digo it is wet. Tá? The weather is dry today. The weather is dry today. Ou seja, o tempo, o clima está seco hoje. The weather is dry today. Tá? Weather é clima, mas clima de meteorologia. Né? Não é clima entre pessoas, nada disso. O weather é clima de meteorologia. Is the car wet? Analisamos essa foto e podemos perguntar: is the car wet? Ou seja, o carro está molhado? Se eu quero dizer o carro está seco, eu digo is the car dry? Is the car dry? Tudo bem? Então, sleep, verbo escorregar. Slippery, escorregadio. Wet, molhado, e dry, seco. Tá? Quando eu digo agora nessa conversação, be careful, the floor is very slippery. Be careful, the floor is very slippery. Ou seja, tenha cuidado, be careful. The floor is very slippery. O chão está muito escorregadio. Oh, really? Thanks for letting me know. I'll walk slowly to avoid sleeping. I will walk slowly to avoid sleeping. Ou seja, eu vou caminhar lentamente para evitar escorregar. To avoid sleeping ou avoid to sleep. Avoid to sleep ou avoid sleeping. Tá? Na outra conversa temos I had a little accident earlier. I slipped on a banana peel. I had a little accident earlier. I slipped on a banana peel. Ou seja, eu tive um pequeno acidente mais cedo. I slipped on a banana peel. Ou seja, eu escorreguei em uma casca de banana. I slipped. O passado de slip é slipped, com acréscimo do ed, já que se trata de um verbo regular. Então, eu escorreguei. I slipped. Tá? Oh no, are you okay? Those banana peels can be really slippery. Those banana peels can be really slippery. Aquelas cascas de banana podem ser muito
escorregadias, really slippery. Poderia ser can be quite slippery ou can be bloody. Bloody é mais utilizado no inglês britânico. Bloody, slippery. Ou very slippery. Ou so slippery. Tá? Don't forget to bring an umbrella. It's raining outside and everything is wet. Don't forget to bring an umbrella. Ou seja, não se esqueça de trazer um guarda-chuva. It's raining outside and everything is wet. Ou seja, está chovendo lá fora e tudo está molhado. Ok, thanks for reminding me. Obrigado por me lembrar. I'll make sure to keep myself and my belongings dry. I'll make sure to keep myself and my belongings dry. Ou seja, eu vou me certificar de me manter e manter minhas coisas, my belongings, dry, manter minhas coisas secas, tá? Wet, molhado, dry, seco. Can you pass me a towel? Can you pass me a towel? Você pode me passar uma toalha? I just washed my hands and they are wet. I just washed my hands and they are wet. Eu acabei de lavar minhas mãos. I just washed my hands and they are wet. E elas estão molhadas. Sure, here you go. Let me know when your hands are dry and we can continue with the activity. Claro, aqui vamos nós. Let me know when your hands are dry. Ou seja, me avise quando suas mãos estiverem secas. When your hands are dry. And we can continue with the activity. Tá? Então, nessas 4 primeiras conversações, nós colocamos em prática o verbo to sleep, que é o passado é sleeped, o slippery, que é escorregadio, o wet, que é molhado, e o dry, que é seco. Tá? Isso eu quero dizer agora, vou fazer uma atividade junto com vocês. Isso eu quero dizer que o chão molhado está escorregadio, o chão molhado está escorregadio, você vai lembrar que molhado é wet e dry é seco. Então, o chão molhado é the dry floor ou the wet floor. O chão molhado vai ser the wet floor. Tá? Então, o chão molhado está escorregadio, the wet floor is... Escorregadio, você vai lembrar que é slippery. Então, o chão molhado está escorregadio, the wet floor is slippery. Tá? Floor slippery when wet, ou seja, chão escorregadio quando molhado. Tá? Isso eu quero dizer, você não vai escorregar se o chão estiver seco, você não vai escorregar se o chão estiver seco, você não vai escorregar, ou seja, you will not slip. If the floor is, se o chão estiver seco, seco é dry ou é wet? Seco é dry, se você quer falar molhado, você utiliza wet. Então, você não vai escorregar se o chão estiver seco. You will not slip if the floor is dry. Tudo bem? Na continuidade, nós temos mais 2 conversações aqui. Careful. The floor is wet and slippery. You might slip. The floor is wet and slippery. You might slip. Ou seja, o chão está molhado e escorregadio. The floor is wet and slippery. You might slip, ou seja, você pode escorregar. Thanks for the warning, obrigado pelo aviso. I will walk slowly and make sure my shoes are dry before I continue. I walk slowly and make sure my shoes are dry before I continue. Ou seja, eu vou andar lentamente e ter certeza que os meus sapatos estão secos antes de eu continuar. My shoes are dry. Meus sapatos estão secos. Did you see the sign? It says, caution, slippery when wet. Ou seja, você viu aquele sinal? Você viu aquele aviso? Ele diz, cuidado, escorregadio quando molhado. Escorregadio quando molhado. Slippery when wet. Yes, I saw it. We should be careful and watch our step to avoid slipping. Ou seja, nós deveríamos prestar atenção para evitar escorregar, to avoid sleeping ou to avoid to sleep. Mas para não falar to avoid to sleep, to 2 vezes, a gente fala to avoid sleeping. Mas poderia ser também to avoid to sleep. Tá? Let's find a dry path to walk on. Ou seja, vamos encontrar um caminho seco para caminhar sobre. Let's find a dry path. Se fosse encontrar um caminho molhado, seria find a wet path. Tá? Be careful when you go outside. It rained earlier, so the ground is wet and slippery. Ou seja, tenha cuidado quando você for para fora. Choveu mais cedo, it rained earlier,
so the ground is wet and slippery. Então, o chão está molhado e escorregadio. Molhado e escorregadio, wet and slippery. Thanks for the warning. I'll walk slowly to avoid slipping on the wet surface. Thanks for the warning. I will walk slowly to avoid slipping on the wet surface. Ou seja, eu vou caminhar lentamente para evitar escorregar na superfície molhada, on the wet surface. Se fosse superfície seca, seria on the dry surface. Tá? Did you see that spill on the floor? It's making the area really slippery and dangerous. Did you see that spill on the floor? Ou seja, você viu aquela poça no chão? It's making the area really slippery and dangerous. Ou seja, está fazendo com que a área esteja escorregadia e perigosa. Slippery and dangerous. Escorregadia e perigosa. Yes, I noticed. Ou seja, sim, eu percebi, eu vi. We should clean it up quickly to make sure nobody slips. We should clean it up quickly to make sure nobody slips. Ou seja, nós deveríamos limpar isso rápido e ter certeza que ninguém vai escorregar. Do you have a towel to my wet shoes? Do you have a towel to my wet shoes? Ou seja, você tem uma toalha para os meus sapatos molhados? Tá? Lembrando, como eu disse, na semana que vem a gente vai começar a fazer dinâmicas em grupo de conversação. Então, nesses momentos, em vez de eu ler novamente uma conversação, eu vou propor para nós fazermos uma conversação em grupo. Assim a aula fica mais dinâmica e nós começamos a interagir. Tá? Um exemplo com música que eu trago para vocês não é exatamente com música, mas com um álbum. Né? O álbum Slippery When Wet, do Bon Jovi, que tem You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, enfim, sucesso absoluto dos anos 80. Slippery when wet. O que significa slippery when wet? Escorregadio quando molhado. Slippery when wet. Escorregadio quando molhado. Tudo bem? Então, esses foram os 3 primeiros objetos de ação da nossa aula. Eu queria saber de vocês se vocês ficaram com alguma dúvida, querem que eu explique algo novamente, como é que tá? Tá tranquilo, Pedro. Para mim também, tá bem tranquilo. Continuando aqui, nós temos o shake, o tremor, o no excuses e o excuse me. Shake, tremor, no excuses e excuse me, tá? Shake e tremor são bem tranquilos a gente aprender, tá? Shake e tremor são sinônimos e significam tremor. O no excuses, que significa sem desculpa, e o excuse me, que significa com licença, tá? São coisas diferentes que utilizamos em contextos diferentes, tá? No caso, o no excuses é sem desculpas, quando alguém, por exemplo, diz, sem desculpas de fazer algo. Né? No excuses, sem desculpas. Tá? E o excuse me é com licença, quando você está andando no meio de uma multidão, não quer pedir licença para ir passando, você fala excuse me, com licença, com licença. Ou até mesmo para pedir uma informação, né? Você fala, com licença, onde fica o shopping e tal. Ou seja, excuse me, você vai utilizar esse excuse me com o sentido de com licença. Tá? Então, the tremor was heavy. The tremor was heavy, ou seja, o tremor foi grande, o tremor foi pesado. The tremor was heavy. Tudo bem? Poderia também dizer the shake was heavy, como o tremor foi pesado, já que tremor e shake são sinônimos. He has a shake. He has a shake, ou seja, ele tem um tremor, mas poderia ser também he has a tremor. He has a tremor. Tá? Excuse me, sir. Excuse me, sir, ou seja, com licença, senhor. Excuse me, sir. Excuse me, sir, com licença, senhor. Tá? No excuses, go to gym.
No excuses, go to gym, ou seja, sem desculpas, vá para a academia. No excuses, go to gym, vá para a academia. Tá? Excuse me, how can I help you? Ou seja, com licença, como eu posso te ajudar? Quando você for entrar numa loja, em qualquer estabelecimento comercial, o atendente vai vir para você e vai falar excuse me, how can I help you? Ou seja, com licença, como eu posso ajudar? Com licença, excuse me. Tá? É diferente de no excuses, que é sem desculpas, sem justificativas. Did you feel the shake? Did you feel the shake? Ou seja, você sentiu o tremor? Ou did you feel the tremor? Já que shake e tremor são sinônimos também. Tá? Excuse me, but I noticed you were not feeling well during the meeting. But I noticed you were not feeling well during the meeting. Ou seja, com licença, excuse me, mas eu percebi que você não estava se sentindo bem durante a reunião. Is everything okay? Está tudo bem? Oh, sorry about that. Ou seja, perdão. I have a condition that causes tremors. I have a condition that causes tremors. Ou seja, eu tenho uma condição que causa tremores, tremors. Plural de tremor, tremors. Plural de shake, shakes. Basta que a gente acrescente um S no final e fica no plural. Tremores, tremors ou shakes, tá? No excuses, tough. Ou seja, sem desculpas, no entanto. No excuses. I'll try my best to control them next time. I'll try my best to control them next time. Ou seja, eu vou tentar o meu melhor para controlar da próxima vez. Tá? Continuando. Could you pass me the salt, please? Could you pass me the salt, please? Ou seja, você pode me passar o sal, por favor? Excuse me, did you feel the shake? Ou seja, com licença, você sentiu o tremor? Sure, I felt it. Excuse me, did you feel the shake? Ou seja, com licença, você sentiu o tremor? Sure, I felt it. Ou seja, claro, sim, eu senti isso. Tá? Poderia ser did you feel the shake ou did you feel the tremor? Tá? Did you feel that tremor earlier? Ou seja, você sentiu aquele tremor antes? Ou did you feel that shake earlier? It was a bit scary. Ou seja, foi um pouco assustador. Yes, I felt it too. It was definitely an earthquake. We need to be prepared and have an emergency plan in place. Ou seja, sim, eu senti também. Foi definitivamente um terremoto. Nós precisamos nos preparar e ter um plano de emergência. No excuses for not being ready. Ou seja, sem desculpas por não estar pronto. Né? Não tem desculpas, não tem justificativas por não estar pronto. No excuses. Tá? Então a gente pode ver que o excuse me, ele tem um sentido de com licença, tá? Para nós introduzirmos uma conversa, por exemplo, com licença, onde fica tal coisa, excuse me. Mas também quando você quer passar no meio de várias pessoas e você não consegue, você vai pedindo com licença, dizendo excuse me, excuse me, excuse me, tá? O no excuse já é sem desculpas, no sentido de não ter justificativa para algo, né? Enquanto o shake e o tremor são sinônimos e significam tremor, tá? Então, um contexto que você vai ver o excuse me, que é o com licença, né? Novamente, como eu disse para vocês, numa loja, um atendente chega para você e diz, com licença, como eu posso ajudar? Ou seja, excuse me, how can I help you? Excuse me, how can I help you? Ou seja, com licença, como eu posso ajudar? How can I help you? Tá? Agora, se eu quero falar, não há desculpas que te deixem fora da academia, não há desculpas que te deixem fora da academia, o que eu vou dizer? There are no excuses that keep you out of the gym. There are no excuses that keep you out of the gym, que te deixem fora da academia. Tá? Eles sentiram o tremor de noite. Eles sentiram o tremor de noite, ou seja, they felt the tremor in the night, ou they felt the shake in the night, tá? Uma vez que tremor e shake são sinônimos e significam tremor, tá? Então aqui a gente conseguiu pôr em prática os quatro últimos termos que vimos na aula, tá? Pessoal, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Querem que eu explique algo novamente para vocês?
Tudo certo. Tudo ok. Certo, já vamos continuar. Na continuidade, nós temos o bother, o discomfort, o borrow e o lend. Bother, discomfort, borrow e o lend, tá? O bother significa incomodar, é o verbo incomodar, tá? Incomodar você, me incomodar, incomodar ele. O discomfort é um substantivo, que é o desconforto. O borrow significa pegar algo emprestado e o lend significa emprestar algo, tá? Vamos ver como que nós utilizamos na prática cada um desses termos. O bother, como eu disse, é o verbo incomodar, então sorry for bothering you, ou seja, desculpe por te incomodar. Sorry for bothering you. Também poderia ser sorry for to bother you, ou sorry for bothering you. She bothered me. Passado de bother é bothered, apenas com o acréscimo do ed e ele fica no passado, tá? Então ela me incomodou. She bothered me. Ou ele me incomodou. He bothered me. Ou você me incomodou. You bothered me. Tá? He felt a discomfort. Then I bothered him. Discomfort, desconforto. Então ele sentiu um desconforto. He felt a discomfort. Then I bothered him. Então eu incomodei ele. I bothered him. Tá? Agora, a questão do borrow e do lend. Como eu disse, borrow significa pegar emprestado. E o lend significa emprestar. Porque eu sei que é exatamente a mesma coisa. Mas quando eu pergunto, eu vou pedir, por exemplo, $1 emprestado, eu posso perguntar, eu posso emprestar $1? Ou eu posso também perguntar, eu posso pegar emprestado $1? Eu posso emprestar ou eu posso pegar emprestado é a mesma coisa, só são duas formas diferentes de dizer. Se eu quero falar, eu posso pegar emprestado $1, eu posso pegar emprestado, eu vou dizer, can I borrow $1? Can I borrow $1? Ou seja, eu posso pegar emprestado $1? Agora, se eu quero dizer, você pode me emprestar $1? Você pode me emprestar $1? Ou seja, can you lend me $1? Can you lend me $1? Então, eu posso pegar emprestado. Can I borrow? Você pode me emprestar. Can you lend me? Tudo bem? Então, eu posso pegar emprestado $1. Can I borrow $1? Você pode me emprestar. Can you lend me $1? Tá? I can borrow $1 if you lend me a car. Tá? I can borrow $1 if you lend me a car. Ou seja, eu posso pegar emprestado um carro, $1, perdão. I can borrow $1. Eu posso pegar emprestado $1 if you lend me a car. Se você me emprestar um carro. If you lend me a car. Então, borrow, pegar emprestado. E lend é emprestar. Então, can you lend me? Você pode me emprestar. Can I borrow? Eu posso pegar emprestado. Tá? Excuse me, does the loud noise from the construction bother you? Excuse me, does the loud noise from the construction bother you? Ou seja, com licença, o barulho alto da construção te incomoda? Yes, it does. Sim, incomoda. It's causing a lot of discomfort and making it difficult to concentrate. Ou seja, está causando muito desconforto, causing a lot of discomfort and making it difficult to concentrate, e transformando isso difícil em concentrar. I'm sorry if my request is bothering you. I am sorry if my request is bothering you. Ou seja, eu sinto muito se o meu pedido está te incomodando, is bothering you. But could you please turn down the volume on your TV?
but could you please turn down the volume on your TV? Mas você poderia, por favor, abaixar o volume da sua TV? No problem at all, ou seja, sem problema algum. No problem at all. It's not a bother, ou seja, não é um incômodo. And I understand that the loud noise might cause discomfort for others. E eu entendo que o barulho alto pode causar desconforto para outros. Cause discomfort for others. Causar desconforto para outros. I'll lower the volume right away. I will lower the volume right away. Ou seja, eu vou diminuir o volume já. Agora, right away. A gente utiliza o right away quando a gente quer expressar que aquilo vai acontecer praticamente imediatamente. Tá? Que não vai demorar quase nada para acontecer, que já vai ser posto em prática. Excuse me, does it bother if I open the window? Excuse me, does it bother you if I open the window? Ou seja, com licença, excuse me. Does it bother you if I open the window? Ou seja, te incomoda se eu abrir a janela? It's a bit stuffy in here, ou seja, tá meio abafado aqui. Not at all, ou seja, nada, problema nenhum. Feel free to open it, ou seja, se sinta livre, se sinta à vontade para abrir. I understand the discomfort of a stuffy room. I understand the discomfort of a stuffy room. Eu entendo o desconforto de um quarto abafado, tá? I hope my coughing isn't bothering you. I hope my coughing isn't bothering you. Ou seja, eu espero que a minha tosse não esteja te incomodando. Is not bothering you. I know it can be a bit uncomfortable. Eu sei que isso pode ser um pouco desconfortável. Oh, don't worry, não se preocupe. It's just a minor discomfort. It's just a minor discomfort. Ou seja, é apenas um pequeno desconforto, tá? I hope you feel better soon and get rid of the cough. Ou seja, eu espero que você sinta melhor logo e se livre da tosse. And get rid of the cough. Tá? Então, um exercício mais prático. Se eu quero falar, posso emprestar seu smartphone? Lembrando que se eu quero falar pegar emprestado, eu utilizo o borrow. Se eu quero falar o emprestar, eu digo lend. Então, can I borrow your smartphone for a minute? Ou seja, eu posso pegar emprestado o seu smartphone por um minuto? Se eu quero dizer eu posso emprestar, seria can I lend. Mas eu posso pegar emprestado, can I borrow. Tá? Se eu quero dizer você pode me emprestar seu carro por uma noite, can you lend me your car? Então, você pode me emprestar, can you lend? Tá? Sempre que for can I, é can I borrow. E sempre que for can you, vai ser can you lend. Tá? Então, eu posso pegar emprestado, can I borrow? Agora, você pode me emprestar, can you lend? Tá? Então, eu posso pegar emprestado a sua televisão? Can I borrow your television? Agora, se eu quero dizer, você pode me emprestar a sua televisão? Eu vou dizer, can you lend me your television? Can you lend me your television? Você pode me emprestar sua televisão? Se eu quero dizer, posso pegar seu carro emprestado? Ou seja, can I borrow your car? Can I borrow your car? Posso pegar emprestado seu carro? Can I borrow your car? Agora, se eu quero perguntar se você pode me emprestar seu carro, can you lend me your car? Can you lend me your car? Certo? Uma imagem para ficar mais didático, né? Can I borrow $10? Ou seja, eu posso pegar emprestado $10? Yes, I will lend you $10. Ou seja, eu vou te emprestar $10. Então, can I sempre borrow. E o you, o lend. Então, can you lend, can I borrow. Então, eu vou te emprestar $10. I will lend you $10. Se eu quero perguntar se eu posso pegar emprestado $10, eu vou dizer, can I borrow $10? Se eu quero perguntar se você pode me emprestar, can you lend me $10? Então, posso pegar emprestado? Can I borrow? Você pode me emprestar? Can you lend? Tudo bem? Hey, do you have a pen I can borrow? Hey, do you have a pen I can borrow? Ou seja, você tem uma caneta que eu posso pegar emprestado? I can borrow, que eu posso pegar emprestado?
I need to take some notes, ou seja, eu preciso tomar algumas notas. Sure, I can lend you one, ou seja, claro, eu posso te emprestar um. Eu posso te emprestar. I can lend you one. Thanks, I'll make sure to return it to you after I'm done. Thanks, I'll make sure to return it to you after I am done. Ou seja, obrigado. Eu vou me certificar de retornar isso para você depois que eu terminar. No problem, ou seja, sem problemas. Take your time, ou seja, leve o tempo que precisar. Just remember to bring it back when you're finished. Ou seja, só se lembre de trazer de volta para mim quando você terminar. Absolutely, ou seja, absolutamente, é claro. I will not forget, ou I won't forget, eu não vou me esquecer. Thanks again for lending it to me. Thanks again for lending it to me, ou seja, obrigado novamente por emprestar para mim. For lending it to me. You're welcome, de nada. Let me know if you need anything else, ou seja, me avise se você precisar de algo mais. If you need anything else. Tá? Então, o borrow sempre a gente vai utilizar com o sentido de pegar emprestado. Can I borrow? Posso pegar emprestado? Agora, você pode me emprestar? Can you lend? Eu vou te emprestar. I will lend you. Tá? Isso eu quero dizer, agora voltando à questão do bother, né? Nós estamos analisando o discomfort, que é desconforto, o bother, que é o verbo incomodar, e o borrow e o lend, que a gente teve um tempo um pouco maior para discutir sobre eles, tá? Então, me desculpe por te incomodar, ou seja, I am sorry for, qual que é o verbo incomodar mesmo? É o verbo bother. Então, me desculpe por te incomodar, I am sorry for bother you. I am sorry for bother you, ou seja, me desculpe por te incomodar. How can I help you? How can I help you? Ou seja, como eu posso te ajudar? I'm sorry for bother you. Me desculpe por te incomodar. Ele sentiu um desconforto no peito, mas ele está bem agora. Ele sentiu um desconforto no peito, mas ele está bem agora. Ou seja, ele sentiu um desconforto, he felt a discomfort. Ele sentiu um desconforto no peito. He felt a discomfort in his chest, né, no peito dele. But he is fine now. Mas ele está bem agora. Tudo bem? Então, nós vimos na aula de hoje o sleep, que é o verbo escorregar. O passado dele é sleeped, então eu escorreguei. I sleeped, né? Acrescentamos mais um P e o ED. I sleeped, né? Eu escorreguei no chão. I slipped on the ground. Ou você escorregou no chão. You slipped on the ground. Slippery, que é escorregadio. Wet, que é molhado. Dry, que é seco. Shake e tremor, que são sinônimos e significam tremor. No excuses, que significa sem desculpas. Excuse me, que significa com licença. Então, você vai dizer esse excuse me para pedir passagem no meio de uma multidão, ou você vai introduzir uma conversa com excuse me, então, com licença, onde fica o banheiro mais próximo? Ou seja, excuse me, where is the nearest bathroom? Para você pedir uma informação, para pedir licença, você diz excuse me, tá? O bother, que significa incomodar, o discomfort, que é o desconforto, borrow e o lend, borrow, que é pegar emprestado, e o lend, que é emprestar. Então, eu posso pegar emprestado, can I borrow? Você pode me emprestar, can you lend? Né? Eu posso dizer que eu vou te emprestar meu carro. Eu vou te emprestar meu carro. Ou seja, I will lend you my car. Se eu quero perguntar para você se eu posso pegar emprestado o seu carro, can I borrow your car? Can I borrow your car? Ou seja, eu posso pegar emprestado o seu carro? Se eu quero perguntar se você pode me emprestar seu carro, vai ser can you lend me your car? Can you lend me your car? Você pode me emprestar seu carro? Tudo bem? Então, esses foram os termos que nós analisamos na aula de hoje. E para fechar, novamente, como eu disse para vocês, na semana que vem, na segunda-feira, além de ter essa dinâmica de slides, a gente vai pôr em prática no dia a conversação numa dinâmica em grupo, utilizando esses termos aqui. Tá? Então, além de ter essa dinâmica de slide, de eu fazer essas questões com vocês, a gente vai fazer uma dinâmica em grupo para pôr em prática a conversação
juntamente com os termos que nós vimos naquela aula em específico. Assim a gente deixa a aula mais dinâmica também e vocês põem em prática a habilidade importantíssima do inglês, que é o speaking, né, que é a conversação, para destravar o que vocês já sabem. Eu vou continuar enviando para vocês as atividades, né? Todas as nossas aulas são acompanhadas de atividades de gramática, de vocabulário, né? Que vocês traduzem as frases, fazem os exercícios e me enviam as respostas, mas além disso vamos introduzir a conversação também. Tá? Para fechar a aula, eu preparei aqui mais 2 conversações para a gente pôr em prática tudo o que a gente viu hoje, né? Os termos principais que nós analisamos hoje. Começando aqui, envolvendo o excuse me, o borrow, o lend, o wed, o bother e o dry. Então, com licença, você tem um guarda-chuva que eu posso pegar emprestado? Ou seja, excuse me, do you have an umbrella I can borrow? Ou seja, você tem um guarda-chuva que eu posso pegar emprestado? I can borrow, que eu posso pegar emprestado? Né? Excuse me, com licença, it's raining outside and I don't have one with me. Ou seja, está chovendo do lado de fora e eu não tenho nenhum guarda-chuva comigo. I'm sorry, I don't have an umbrella to lend you. I'm sorry, I don't have an umbrella to lend you. Ou seja, me desculpe, eu não tenho um guarda-chuva que eu possa te emprestar. Né? That I can lend you, te emprestar. But you can take my jacket to protect yourself from the wet weather. But you can take my jacket to protect yourself from the wet weather. Mas você pode pegar minha jaqueta para se proteger do tempo molhado. From the wet weather, do tempo molhado. Thank you, that's very kind of you. Ou seja, obrigado, uma gentileza da sua parte. I'll make sure to return it to you as soon as I can. Ou seja, eu vou me certificar de te devolver isso assim que eu puder. I'll make sure to return it to you as soon as I can. Don't worry about it. Don't worry about it. Ou seja, não se preocupe sobre isso. It's no bother at all. Ou seja, não há incômodo nenhum. Just take care and stay dry. Just take care and stay dry. Ou seja, somente se cuide, né? Cuide-se e se mantenha seco. And stay dry. Tá? Para finalizar a aula. Did you feel that tremor earlier? Did you feel that tremor earlier? Ou seja, você sentiu aquele tremor mais cedo? Poderia ser também, did you feel that shake earlier? It caught me by surprise. It caught me by surprise, ou seja, me pegou de surpresa. Yes, it was quite a strong tremor. It was quite a strong tremor, ou seja, foi um tremor muito forte. Poderia ser também, it was quite a strong shake. I hope everyone is safe and there is no major damage. I hope everyone is safe and there is no major damage. Ou seja, eu espero que todos estejam bem e que não haja, né, danos maiores. Absolutely, we should always be prepared for such situations. Absolutely, we should always be prepared for such situations. Ou seja, absolutamente, com certeza. Nós deveríamos sempre estar preparados para situações assim. There are no excuses for not having an emergency plan in place. Ou seja, não há desculpa alguma. There are no excuses, não há desculpas, não há justificativas por não ter um plano de emergência no lugar. For not have an emergency plan in place. Tá? Emergency plan in place. Um plano de emergência no lugar. You are right, você está certo. We can't ignore the potential discomfort and danger. Ou seja, you are right, você está certo. We can't ignore the potential discomfort and danger. Nós não podemos ignorar o potencial desconforto e perigo. The potential discomfort and danger. Tá? It's important to be proactive and take necessary precautions. It's important to be proactive and take necessary precautions, ou seja, é importante nos mantermos proativos e tomar precauções necessárias. Tá? Então, nessa última conversação, nós colocamos em prática o excuse me, que é o com licença, o borrow, que é pegar emprestado,
o lend, que é emprestar, o wet, que é molhado, o bother, que é incomodar, o dry, que é seco, o tremor e o shake, que significam tremor, o no excuses, que é sem desculpas, né, sem justificativas, e o discomfort, que é desconforto, tá? Novamente eu deixo para vocês os termos, as expressões que nós vimos na aula de hoje, tá? Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se ficou claro, se vocês querem que eu explique algo novamente para vocês, se vocês querem que, se vocês precisam de mais exemplos com algum desses pontos ou outros, alguma dúvida eventual que vocês tiveram ao longo da aula, como que foi para vocês? Podem usar o chat ou o microfone. O boring, ele significa mais no sentido de entediante. Né? Falar que alguém é entediante, daí você fala that is boring. Aquilo é entediante. Né? Ou o trabalho é entediante, the job is boring. Né? Boring. Né? Mas tem uma diferença que o boring, a gente fala mais com esse R, né? Boring, boring, boring. E o bother, né, que é o incomodar, é como se fosse com D de dado, e fica bother, como se fosse body com R, bother, bother, tá? Então o boring, de chato, entediante, tem o som de R, boring, boring, e o bother de incomodar tem mais esse som de D de dado, bother, bother, tá? Alguma dúvida? Jenny, Bruno, Vanildes, Lohane? Não tenho dúvida nenhuma. Pra mim também tá ok. Já que bom que conseguiu participar ao vivo hoje. Foi um pouco corrido, mas deu certo no fim das contas. Você chegou a ver as gravações das outras aulas? Não, essa é a minha primeira aula. Né, a primeira aula. Não cheguei a ver nenhuma gravação, não. Só essa aula experimental mesmo, no caso, para mim. Hoje está sendo a aula experimental para ver como é que funciona a dinâmica, né, do curso. Tá. Eu já concluí porque eu já concluí o curso, né, de inglês. Aí agora eu queria mesmo, como já tem um tempo que eu concluí, aí a gente fica sem praticar, tal. Acaba que a gente vai perdendo vocabulário, algumas práticas. Então isso aí é bom a gente estar sempre estudando, é uma coisa que não dá para ficar sem estudar, tem que estar constante, a não ser que você viva no país que fale só a língua inglesa, que não é o meu caso, né, então tem que estar sempre praticando. Bom, então fica o convite para vocês na semana que vem, a gente volta com as aulas no mesmo layout, só que daí a gente começa a pôr em prática essas conversações, né, eu vou propor atividades dinâmicas em grupo de conversação, que a gente pode colocar em prática no dia o conteúdo que a gente viu no dia. A gente vai continuar analisando essas conversações prontas, fazendo aqueles exercícios juntos nos slides, né? Até para vocês terem um material de revisão, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, tiverem que relembrar alguns conteúdos passados, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigado por participarem da aula. Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá? Obrigada.